Boa noite, irmãos. Foi me dada a tarefa de falar um pouco sobre igreja, o que era uma igreja missional. Esse é um tema caro, é um tema muito importante, principalmente quando a gente tem o desafio não apenas de ver as nossas igrejas sendo edificadas a partir do que o Evangelho é e do que o Evangelho produz, mas também a igreja sendo colaboradora na missão divina de proclamar o Evangelho e tornar o Evangelho conhecido para além de si mesma. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a capilaridade, a tarefa capilar de penetração cultural e de proclamação pública, tornando o Evangelho publicamente conhecido. E claro, vou falar um pouco sobre como a igreja local ela pode colaborar com essa tarefa, uma tarefa que não apenas acontece a partir de pastores, não acontece apenas a partir dos obreiros, mas principalmente a partir do que a gente chama de ministérios leigos, irmãos e irmãs que na sua vida comum se tornam arautos do Evangelho, proclamadores da Boa Nova. Bom, eu vou ler alguns textos bíblicos, você pode acompanhar os textos, ou você pode anotar os textos para ler depois, porque eu farei uma leitura direto desses textos, apenas para tornar a mensagem dinâmica, para a gente depois entrar diretamente no assunto. Eu vou comentando cada um deles. O primeiro texto que eu quero citar aqui, vocês vão perceber isso, em cada um desses textos nós vamos ver pessoas comuns. São todos trechos bíblicos de pessoas comuns, ou que fazem menção a pessoas comuns. Elas não fazem menção a sacerdotes, não fazem menção a apóstolos, não fazem menção direta a evangelistas profissionais, vamos dizer assim, oficiais, não faz menção necessariamente a pastores, ao contrário, são todos textos de pessoas comuns, pessoas normais, que viviam suas vidas de forma normal, ordinária, mas que por alguma razão responderam um impulso de serem proclamadoras, anunciadoras do Evangelho. João capítulo 4, verso 28, até o verso 30, o texto bíblico narra a história, evidentemente, da mulher samaritana. Eu não vou entrar nos meandros culturais, mas você sabe, os samaritanos, eles eram tidos como um grupo etnicamente inferior comparado aos judeus, ou pelo menos na perspectiva dos judeus, por serem descendentes dos israelitas do Reino do Norte, que se misturaram com povos dominados pelo Império Assírio. Eles eram vistos como um grupo que tinham práticas religiosas híbridas, sincréticas, que misturavam o culto a Yahvé com outras divindades. E agora Jesus, um judeu, evidentemente, segundo a carne, se encontra com essa mulher, faz o que faz, a gente lembra do texto, das profecias, do que Jesus fez, como Jesus discerniu o coração da mulher samaritana, e no verso 28 diz que então a mulher deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Marcos capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Conta a história, você sabe, nesse capítulo 5, conta a história do endemoniado gadareno, que Jesus liberta sobre aquele evento dos porcos, que receberam esses espíritos, os demônios que se identificaram como legião. E agora no verso 18, Jesus, quando entrava no barco, e aquele que estava antes possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Sim, gente, Deus pode transformar um ex-endemoniado num evangelista. Pode.
Um outro evento de ministério leigo é o que nós encontramos em Lucas capítulo 24, versos 9 a 10, que diz que as mulheres, depois de testemunharem Jesus de Nazaré, lá na cova, no túmulo, depois que elas voltaram do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Atos capítulo 8, versos 1 e 4. Quero lembrar os irmãos que Atos capítulo 8 narra uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém, os judeus cristãos da circuncisão, e devido a essa perseguição, há uma diáspora, uma dispersão de cristãos pelo mundo. E olha o que diz em Atos 8:1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja como o texto destaca que os apóstolos não foram, mas um grupo significativo de não apóstolos foram dispersos. E qual foi o efeito da dispersão? Verso 4. Os que haviam sido dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos capítulo 18, verso 24. Um texto que narra o encontro de Priscila e Áquila com um judeu alexandrino chamado Apolo, que a Bíblia diz que era um homem versado, poderoso nas Escrituras, um homem que sabia comunicar com clareza a palavra, dominava o texto bíblico e não tinha ainda uma compreensão precisa da revelação messiânica de Jesus. Então, dois leigos, não apóstolos, Priscila e Áquila, concluíram a obra evangelizadora na vida de Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 21, um texto que narra, de novo, uma intensa perseguição contra a comunidade cristã, de novo em Jerusalém, após o martírio de Estevão. Atos 11, 19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, lembrando que Antioquia é o primeiro posto avançado da missão da igreja em território gentílico, fora do território israelita, e é lá também que é a primeira vez que os seguidores do caminho são chamados cristãos. Diz o texto que eles foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Irmãos, é engraçado isso, como que, de maneira muito natural, claro que às vezes isso não é oficial, a gente meio que, inconscientemente, e a gente sabe como isso acontece no contexto das nossas igrejas, a gente tem uma expectativa de que o grosso da tarefa cristã, o grosso, vamos dizer assim, a grande parte da tarefa cristã, é um encargo de pessoas que se dedicam integralmente ao ministério. Ou missionários, ou pastores, ou algum oficial da igreja, alguém que foi nomeado pela igreja, ou autorizado pela igreja para fazer o grosso da obra de Deus. Contudo, é importante destacar, meus irmãos, que a gente olha para o livro de Atos, a gente lê lá Paulo pregando, os apóstolos pregando, milhares se convertendo, dezenas de milhares, o evangelho sendo expandido, esses irmãos pregando o evangelho, mas é importante lembrar que grande parte da tarefa missional da igreja, eu vou daqui a pouco qualificar o termo missional, não acontece necessariamente por mãos de oficiais da igreja. Grande parte dos cristãos que foram alcançados pelo evangelho no mundo antigo não vieram diretamente pelos apóstolos. Os apóstolos evangelizavam, os apóstolos pregavam o evangelho, é verdade, dezenas de milhares se convertiam, mas eu poderia citar aqui, depois de todos esses textos, o grande envio de leigos da história do cristianismo antigo.
O dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, judeus da diáspora, judeus da dispersão, estavam em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, que era uma festa de peregrinação, em que todo judeu, mesmo da diáspora, tinha que peregrinar até Jerusalém para cultuar o Senhor. E lá, judeus que falavam diversos idiomas, de diversos contextos culturais, da Arábia, da Pérsia, alguns eram dentro do Império Romano, outros até da Espanha, de Tarsis, e cada um agora estavam ouvindo as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. E, de repente, esses homens judeus da diáspora voltam para os seus respectivos países como ministros leigos, proclamadores leigos. Eles não eram apóstolos, eles não eram ministros autorizados, oficiais da igreja, que se encarregavam da missão de proclamar o evangelho. Irmãos, é importante destacar que quando falamos de uma igreja missional, estamos falando de uma velha estratégia missionária. Ela não é nova, apesar do termo parecer novo. Porque as pessoas falam, mas por que vocês falam missional e não missionária? É sempre essa pergunta, né? É porque o termo missional serve para qualificar uma abordagem de evangelização e proclamação do evangelho, que na verdade tem raízes na própria história do cristianismo, mas que voltou a ser relevante. Durante muito tempo, e principalmente em contextos pós-cristãos, ou contextos, vamos dizer assim, que há uma presença cristã já estabelecida, é o caso do Brasil, o caso da América do Norte, e nem é mais o caso da Europa, porque a Europa já está virando a chave para um cenário de alta secularização, e a gente sabe disso, apesar de que existem uns bolsões em que isso tem mudado, graças à imigração, a gente precisa admitir que nesses contextos há muita suspeita sobre o que é o ser cristão. Principalmente porque nós temos 2 ou 3 gerações de pessoas que já tiveram seus pais criados, os seus pais cristãos, ou avós cristãos, e essas pessoas já alimentam uma certa suspeita, principalmente por causa dos escândalos associados ao que significa ser cristão. Eu me lembro de uma frase do Papa Francisco, que ele dizia que quando as pessoas, você sabe como é que é, as pessoas elas vão ser sempre muito atentas ao escândalo, mas pouco atentas às coisas boas que a igreja faz. E é claro que a igreja faz muito mais coisa legal do que coisas esquisitas. Mas as coisas esquisitas, elas chamam mais a atenção do que as coisas legais. O Papa Francisco dizia que numa floresta é mais fácil você prestar atenção numa árvore que cai do que nas centenas de milhares que crescem silenciosamente na floresta. E é um fato. E é um fato que quando um escândalo acontece, ele causa um dano enorme ao testemunho do evangelho. Então, como tornar Cristo conhecido em um mundo de suspeitas contra o cristianismo? Em que as pessoas alimentam uma série de estereótipos sobre o que significa ser cristão. Quando você fala para um colega da universidade, ou para um amigo, para um vizinho, que você é evangélico, o que isso evoca na sua imaginação? Quem que ele se lembra primeiro? Eu imagino que ele pode se lembrar do Bispo Macedo, no vídeo que vazou, na década de 90, dizendo, ou dá ou desce, falando sobre como usurpar os cristãos da sua igreja, os irmãos, os membros da sua igreja, para serem dizimistas e contribuírem com algum tipo de recurso para a sua igreja. Ou então, talvez se lembre do Silas Malafaia vociferando de forma brava, parece brigando o tempo inteiro na televisão, na mídia ou na imprensa. Talvez consiga evangélico. Ele lembra de uma série de abusos do vizinho que ele vê que é pastor, mas tem um carro que parece uma nave espacial. E a igreja dele cheia de gente pobre. E ele chegando com aquele carrão na igreja. Talvez esses sejam os estereótipos. O colega de trabalho que diz que é evangélico, mas é um picareta. Não é pontual, trata mal as pessoas, é competitivo, rancoroso, tem uma série de traços que não condiz com nada que o cristianismo ensina. Num cenário como esse, de suspeita e de dúvida sobre o que o evangélico é, ou o cristão é, ou o evangelho é, mais do que nunca nós precisamos recuperar a noção de missionalidade da igreja. E o que eu quero dizer com missionalidade? É que agora o cenário mudou. Ryan Bolger e Ed Gibbs, num livro sobre igreja missional, eles dizem que para essas igrejas, as igrejas missionais, o culto não é mais o principal meio de comunicação com as pessoas que não fazem parte da comunidade. Por quê? Porque durante muito tempo, principalmente no Brasil e na América do Norte, se investiu muito na evangelização atrativa.
em que você convidava pessoas para o culto, e no culto que elas declaravam a fé em Jesus, ou elas reconheciam o Evangelho, elas eram sensibilizadas ao Evangelho. Quantos de nós, na década de 90, participamos de cultos evangelísticos, domingos, que eram dedicados a trazer o parente ou um colega não cristão ao culto? Não que essa estratégia não tenha valor ainda hoje, mas o cenário mudou. Então, ao invés de trazer pessoas à igreja, o cenário agora, cito de novo, a comunicação com os de fora agora acontece dentro da cultura, por meio de membros dessa cultura que apresentam o Evangelho pela vida que levam. Então veja, qual é o cenário agora? O cenário agora não é levar o não cristão para a igreja, é levar a igreja até o não cristão. É a igreja enviar cada um dos seus membros e equipar os seus membros para se tornarem ministros leigos, cujas vidas se tornam o lugar, o contexto de plausibilidade, esse é o termo técnico, o contexto de plausibilidade para a escuta do Evangelho. Porque a grande verdade é que as pessoas levarão muito a sério o que você tem para comunicar, quando o que você comunica já te afetou. E a sua vida, afetada pelo Evangelho, cria um ambiente em que a proclamação faz sentido. Mas é claro, existe aquele cenário de intimidação. Eu falo isso muito para os membros da minha igreja. Aí você fica falando, mas Igor, lá no meu trabalho, às vezes dou umas pisadas de bola, umas vaciladas, e ele fica com medo de falar do Evangelho. Mas existe um modo até de proclamar o Evangelho quando você erra no ambiente de trabalho. Por exemplo, quando você admite que errou. Porque quando você admite que errou, uma pessoa olha para você e diz assim, nossa, então ele erra igual a mim, mas ele se arrepende, né? É. Porque existe até um modo de ser cristão quando a gente erra. Isso também é plausibilidade. Isso também cria o contexto para tornar o Evangelho conhecido. Por isso, queridos, mais do que nunca precisamos de missionários informais. Michael Green, ele diz o seguinte, o crescimento explosivo do cristianismo inicial aconteceu na realidade por meio de missionários informais. A gente olha para a Bíblia, porque a Bíblia dá destaque aos apóstolos, dá destaque aos evangelistas oficiais, aos pastores, aos obreiros ordenados, mas se nós olharmos com cuidado, os textos que eu citei aqui são alguns exemplos, a grande tarefa não acontecia necessariamente pela mão apostólica, mas por missionários leigos, missionários informais, invisíveis, gente discreta, que no seu dia a dia, trabalhando num balcão, atrás de uma feira, vendendo tendas, cuidando do gado, cuidando de ovelhas, convivendo com pessoas nas ágoras, nas praças, nos grandes ambientes religiosos ou não religiosos, nas grandes aglomerações, nos grandes centros, ou cidades do interior, partilhavam a fé com um parente, com um amigo, com um vizinho, com um cliente. E ali, de maneira informal, o Evangelho ia sendo contagiado, ia sendo proclamado. E o Green continua, ou seja, cristãos leigos, não pregadores e evangelistas treinados, continuaram a missão da igreja não por intermédio da pregação formal, mas por conversas informais. Em casas, adegas, caminhadas, junto a barracas, junto a mercadorias, faziam essa obra com naturalidade e entusiasmo. Irmãos, vejam bem, a gente pode mobilizar a igreja para evangelizar, tentando convencer a igreja de que essa é uma obrigação, é um mandato. Deus mandou a gente evangelizar, Deus mandou a gente falar do evangelho, Deus mandou a gente proclamar, você não pode ser negligente, quanto você é negligente, tem almas indo para o inferno e tal. Você pode fazer um apelo para que a igreja responda à tarefa evangelizadora pelo caminho do medo, pela persuasão do terror, pela pressão psicológica, mas mude o paradigma e agora imagine a sua igreja sendo educada no Evangelho, a palavra sendo fielmente pregada, Cristo sendo plenamente anunciado, as pessoas sendo contagiadas com a enormidade da boa nova, corações fartos da boa notícia, a alegria da salvação transbordando, mãos generosas, pessoas tão plenas de Deus, que não se relacionam com ninguém na falta, mas na abundância, pessoas que partilham e não retêm, pessoas que doam, amparam, hospedam, acolhem, servem, se sensibilizam, pessoas que a sua vida é tão afetada pelo Evangelho, que o Evangelho transborda nas suas vidas pelos poros.
E ela anuncia o evangelho porque sua boca fala o que o coração está cheio. É diferente quando a gente desafia a igreja a evangelizar a partir do que ela já tem. Igrejas, às vezes, evangelizam pouco porque lhes falta o evangelho. E a gente fica forçando as pessoas a falarem do evangelho e a gente se esquece que elas mesmas ainda não se veem afetadas pelo evangelho. Mas nós temos a tarefa, é verdade, mas essa tarefa a gente precisa mudar o paradigma da tarefa. Pregar o evangelho é mais natural, deveria ser a coisa mais natural para nós. Nós deveríamos ser intencionais na maneira com que a gente se relaciona. E muita gente fica ansiosa sobre o futuro. Ai, qual será a minha vocação? Será que eu vou para a África? Será que eu vou para os Estados Unidos? Será que eu vou para a Europa? Será que eu tenho que mudar de cidade para servir o Senhor? E a gente não se pergunta, de forma muito objetiva, onde eu estou hoje? Qual o lugar que eu estou hoje? Talvez você pense assim, eu estou num banco, eu estou numa universidade, eu estou numa fábrica, eu sou empregador, eu sou empreendedor, eu emprego um monte de gente não cristã comigo. Talvez você tenha que se perguntar, qual é a sua vizinhança? Qual é a academia que você vai? Qual é o ônibus que você pega? Qual o transporte público? Com quem que você convive? Qual é o salão de beleza que você frequenta? A barbearia que você frequenta? Qual é o clube de motociclistas ou de ciclistas que você participa? Qual é o grupo de RPG que você participa para os nerds de plantão? Mas no fim você tem que se perguntar qual é o lugar que Deus te plantou. Porque o lugar que Deus te plantou não pode ser um acidente de percurso para ministros leigos. Claro, eu estou falando para pastores. Mas eu quero encorajar pastores a treinar e orientar seus membros, os membros comuns da sua igreja, a serem, de alguma forma, testemunhas ativas e intencionais do Evangelho nos mais improváveis ambientes. Uma vez, minha sogra, bem do interior de Minas Gerais, muito conservadora, aquele mineiro clássico, né? E o mineiro conservador, ele tem seus preconceitos. E um dia minha sogra foi à minha igreja, muito tempo desigrejada, foi visitar a nossa igreja lá em Belo Horizonte, ela ficou assim olhando para o povo na igreja, olha para um lado tem um irmão de dread, olha para o outro tem um irmão rastafari, olha para o outro tem um irmão com cabelo punk, olha para o outro irmão tatuado, e olha para o outro uma irmã, e vai olhando e vai ficando assim, nossa Igor, é engraçado, né, a sua igreja tem muita gente tatuada, né? Aí eu falei assim para ela, ô Vera, na verdade é um pouco pior. Nós temos até tatuadores na igreja. Porque no fim, o tatuador está com gente que eu não estou. Um mestre cervejeiro está com gente que eu não estou. É verdade. Está com gente que eu não estou. Uma pessoa que lida com o mundo da moda está com gente que eu não estou. Um universitário, dependendo do contexto, pode estar com gente que eu não estou. Um engenheiro, um profissional liberal, um médico, um dentista, né? uma cozinheira de uma escola pública, uma professora da educação infantil, talvez esteja com gente que eu não estou. No final, o pastor não vai a muitos lugares, ele não tem como chegar em muitos lugares, mas a tarefa do pastor é equipar os santos que vão para muitos lugares. E a gente às vezes perde o time de treinar os membros de nossa igreja a compartilhar de forma natural, porque é natural. Quando você está cheio do evangelho, é natural a relevância de ensinamentos recebidos aqui na igreja. E o impacto que isso tem na vida das pessoas. Lembrando que o impacto inicial tem que ser na sua própria vida. Na sua própria vida. Então, por exemplo, um cristão leigo, treinado para ser um missionário informal, quando ele é treinado nesses termos, ele não pode sair por aí brigando com o vizinho porque parou o carro na vaga dele. Deu para entender? E um cristão que é evangelista, muitas vezes vai tomar prejuízo. Não vai ter como garantir todos os seus direitos. Porque antes de ele tomar qualquer posição pública, ele tem que pensar assim, pode ser a pessoa que eu vou ter que evangelizar amanhã. O vizinho que fica ouvindo pancadão, que às vezes você tem que bater lá na porta dele para pedir para baixar o som, você pode fazer isso de forma educada, mas se lembre, ele pode ser a pessoa que você vai ter que evangelizar amanhã. O outro vizinho seu, que faz o L, pode ser a pessoa que você vai evangelizar amanhã. É verdade. Você esqueceu dessa, né?
Você esqueceu que seu professor doutrinador pode ser a pessoa que você vai ter que evangelizar amanhã. Imagine agora um novo cenário. Imagine, por exemplo, casais cristãos que acolhem e tentam ajudar casais não cristãos. Vizinhos que você percebe que o casamento está em crise, aí você convida eles para um jantar na sua casa de forma orgânica. Pense nisso, eu gosto muito da estratégia schaefferiana. Francis Schaeffer tinha isso, né? Francis Schaeffer tinha essa coisa de hospitalidade, de acolher as pessoas e ter interesse autêntico pelas pessoas. Fala que um evangelista informal ou um proclamador informal do evangelho, ele tem que primeiro aprender a arte de gostar de pessoas. Ele tem que ter interesse em ouvir histórias. E pedir para as pessoas contarem longamente suas histórias. E ali você acolher essas histórias de forma natural, porque é natural. Você não tem que ficar neurótico. E tipo assim, ai meu Deus, é agora que eu tenho que falar de Jesus? Não, você escolhe, você escuta. Você acompanha o drama, você escolhe o drama. Francis Schaeffer falava assim, olha, se ocupe com a pré-evangelização, antes da evangelização. A pré-evangelização é fazer sala para o outro, é ter a capacidade de acolher o outro. Gente, isso torna a evangelização tão natural. Tão natural. Acolher pessoas com sérias dúvidas sobre a fé. Qual o sentido do cristianismo? Aprender a acolher questões honestas. Frase clássica do Schaeffer. Perguntas honestas merecem respostas honestas. Acolher as perguntas honestas. Convidar pessoas para um pequeno grupo. Oportunizar o convívio social em contextos distintos. Eu costumo dizer assim, cristãos precisam sair da bolha. E darem preferência a ambientes não cristãos. Ou onde você vai encontrar com mais frequências não cristãos. É o joguinho de futebol, é a peladinha do final de semana. É a academia lá de jiu-jitsu que você vai, é um curso de idiomas. É você estar, por exemplo, num clube de xadrez, num clube de leitura, não importa. Mas você precisa se conectar com mais regularidade com pessoas que não professam a sua fé. E não ter medo de ter sua fé ameaçada por conviver com não cristãos. Porque se você tem medo, você ainda não precisa compreender a sua fé. E a solidez do Evangelho. O Evangelho, como dizia Spurgeon gostava de falar isso, né? Que o Evangelho não precisa de defesas. O Evangelho é um leão. Você só tem que abrir a jaula. Abre a jaula e deixa o leão fazer o seu trabalho. Isso é o Evangelho. O Evangelho e evangelizar é ter a oportunidade de ver em primeira mão Deus salvando pessoas. Felipe Niel falou aqui sobre soberania de Deus, independente do que você acredita sobre isso ou não. Eu pessoalmente creio em dupla predestinação. Acredito que Deus elegeu antes da fundação do mundo os que serão salvos, os que não serão salvos. Independente do que você crê. Eu gosto muito de Atos capítulo 13, quando ali Paulo vai pregar em Antioquia, e diz o texto que Paulo prega o evangelho aos judeus, os judeus rejeitam a mensagem, ele vai pregar aos gentios, e o texto diz que e todos foram salvos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. É extraordinário imaginar que a proclamação do Evangelho, quando você crê na soberania de Deus para a salvação do perdido, que você proclama o Evangelho, você só assiste Deus fazendo a obra. Que a evangelização não é fruto de mera persuasão retórica, não é fruto de mera estratégia discursiva, de eu ser persuasivo. Não sei quantos já ouviram falar da história de Moody, em Chicago, quando ele prega o Evangelho num culto, e aí ele tinha aquela prática do Charles Finney, de fazer o apelo no final do culto, tinha o chamado Banco dos Indecisos, que ao terminar o culto ele dizia, quem tiver aí em dúvidas, ou quiser saber mais sobre Jesus, ou quiser decidir sobre isso, senta no banco aqui, no final do culto eu vou conversar com você. E no meio de um sermão desse de Moody, acontece o grande incêndio de Chicago, a igreja começa a pegar fogo, todo mundo sai correndo, ele não faz o apelo, ele vive quase o resto da vida inteira se culpando, porque não fez o apelo naquele culto. Porque no final, por ele não ter feito o apelo, aquelas pessoas não foram salvas. Se elas não foram salvas, a responsabilidade era dele, a culpa foi dele. Então a gente precisa recuperar essa noção de soberania na evangelização, porque a soberania de Deus, a confiança de que ninguém vai a Cristo se o Pai não o trouxer, gera no evangelista uma esperança. Qual a esperança? Eu oro de manhã, falo, Deus, me coloque hoje diante daqueles que o Senhor quer salvar, me envia. E Deus providencialmente coloca encontros misteriosos, providenciais.
Você fica atento, discernindo para onde o Espírito está te guiando. E quando você menos espera, você está diante de uma pessoa que, surpreendentemente, acima de qualquer probabilidade, os improváveis se convertem diante dos seus olhos. E é maravilhoso ver em primeira mão Deus salvando o perdido. Então a gente precisa criar momentos espontâneos e informais, em ambientes hospitaleiros para tratar do tema do Evangelho. Organize grupos de leitura. Adote autores cristãos. Vamos ler Chesterton junto. Dostoiévski, C.S. Lewis, T.S. Eliot, Tolkien. Tem tanta possibilidade de autores cristãos e mesmo não cristãos. Vamos ler as poesias de Adélia Prado. O que importa é criar um ambiente onde o Evangelho é comunicado. Mas se eu pudesse descrever a forma básica de um evangelismo ou de uma missão, de uma igreja missional, eu vou destacar aqui 4 características da forma básica da missionalidade. Keller adota esse critério. Primeiro, a missionalidade é marcada por uma evangelização orgânica. Número 1, o que significa orgânica? Ela é natural. Ela é natural. Então você fala, eu não posso mais fazer aquele impacto evangelístico com panfleto? Pode. Mas no mundo pós-cristão e de muita suspeita sobre o cristianismo, a maneira mais poderosa de evangelizar é equipar a igreja a ser enviada para a vida comum, para a vida social, e nas suas relações naturais, orgânicas, o evangelho ser proclamado. Segundo, o evangelho tem que ser, agora, missional, pregado de maneira relacional. Orgânica e relacional. Relacional porque ele é baseado em relacionamentos, baseado em encontros, em boas conversas, bons diálogos. Às vezes conversas que parecem triviais, informais no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, na escola. Às vezes a pessoa está ali chorando as pitangas, né? Chorando um relacionamento que foi rompido, um casamento que acabou, uma dor, um ente querido que está sofrendo. E de repente numa conversa normal, relacional, você fala, fulano, pode falar, às vezes a gente precisa desabafar. Você acolhe a dor do outro, e ali você tem uma oportunidade maravilhosa de comunicar o Evangelho. Vou contar uma história. Antes da pandemia, uma jovem querida, tem uma irmã que está aqui que ela sabe da história, uma jovem querida foi recomendada por uma irmã que está aqui, e essa irmã foi lá no meu gabinete, por recomendação dela, porque ela é uma missionária informal e formal, e essa irmã foi lá no nosso gabinete em Belo Horizonte, e essa que não era irmã ainda, e ela chegou no meu gabinete falando assim, pastor, eu vim aqui por recomendação de uma pessoa, que está aqui, né? E eu estou aqui porque eu estou com um problema na minha vida e eu queria pedir o seu conselho. Eu falei assim, pode falar. Eu perguntei se ela era cristã, ela falou que não ia à igreja. Mas pode falar então o seu problema. Ela falou, meu problema, pastor, é o seguinte, é que eu terminei um relacionamento, para mim está muito difícil, meu mundo desarranjou, está me dando muita angústia, isso tudo que eu vivi foi muito dolorido e eu não sei como lidar com essa dor. E eu falei assim, e como é que foi isso? Assim, como é que foi? Então, eu estava numa relação estável e a minha esposa, quando ela falou esposa, eu dei uma mexida na cadeira, né? Eu falei assim, né? Ela falou assim, a minha esposa e tal. Ah, tá. Eu fiz aquela cara assim, né? Tá tudo bem. E ao final da conversa, que ela terminou, qual que é a tentação do crente, dependendo do crente? Né? Já puxar o calibre 12, né, gente? Já puxar calibre 12. Mas, claro, você estava com a outra mulher, você não pode ficar com outra mulher. A Bíblia fala que tem que ser homem e mulher, e blá, 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 e blá, 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 blá. Quando você assusta, você não prega o Evangelho. E o meu caminho não foi esse. Meu caminho foi assim, poxa, eu posso imaginar como você está sofrendo. Posso imaginar como está sendo difícil. Mas eu posso te fazer uma outra pergunta? O que você estava procurando nesse relacionamento? Ah, eu gostava dela, porque ela era uma pessoa legal, era bom conviver com ela, eu me sentia bem com ela. E eu falei assim, não é essa a pergunta que eu fiz. Eu quero que você vá além. Eu quero que você me diga o que você está procurando nessa pessoa. Ela, como assim, pastor? Eu quero que você vá mais longe. E eu posso me adiantar e dizer para você que você está procurando uma coisa que ela não pode te dar. E é bem provável que seja exatamente por isso que esse relacionamento acabou. Você estava procurando algum tipo de estabilidade, algum tipo de segurança, um tampão para a sua alma faminta e sedenta, que esse relacionamento não tinha como suprir. E eu acho que nenhum relacionamento humano pode suprir. E aí já fiz a curva para o Evangelho. Essa jovem ficou muito chocada, porque ela nunca tinha ouvido nada dessa natureza, apesar dela ter concordado que tinha alguma coisa transcendente no jogo, que não era simplesmente uma demanda de ordem relacional, afetiva.
Quando acabou a conversa, ela foi embora. Nunca mais eu a vi na igreja. Veio a pandemia, aquela confusão toda. Nunca imaginei que haveria novamente. E, de repente, quando acaba a pandemia, nós voltamos a reunir no culto. Olhei para o lado, assim, no culto, estava ela sentada. Essa querida irmã estava ali sentada. Aí ela veio me procurar. Pastor, eu fiquei a pandemia inteira pensando naquilo que você falou. E ela já estava na classe de novos membros da igreja. E está lá, meu irmão. Esses dias eu cheguei lá na igreja, fiquei tão feliz, ela estava com o coletinho da diaconia, servindo a diaconia da igreja. E Deus salvou essa irmã. E salvou por quê? Porque o relacionamento, a capacidade de escutar perguntas honestas, a capacidade de trazer o evangelho, que responde questões muito mais profundas do que simplesmente a gente tratar as pessoas pelo estereótipo do comportamento moral delas. Eu fico muito, às vezes, preocupado com cristãos que se escandalizam facilmente, com estereótipos, que a gente sabe que o universo conservador cristão retroalimenta. Preconceitos com quem tem o cabelo da cor tal, que tem um brinco da cor tal, que tem a tatuagem do jeito tal, e tal, tal. Aí vocês ficam, todo mundo fica com nojinho, já viu crente com nojinho? Só que esse nojinho te distancia de quem precisa do evangelho. Esse nojinho te faz perder a capacidade de entender, de lembrar que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Que ele veio para os desarranjados. Ele veio para os perdidos. Ele veio para quem não vota no partido que você vota. Ele veio para gente que tem preferências sexuais que você tem nojinho. Pessoas que vivem vidas e consomem drogas que você tem nojinho. Pessoas que estão cheirando a cerveja. Pessoas que estão mergulhadas no pecado, perdidas, mas quando você olha, o que tem ali são caçadores, são pessoas famintas por sentido. E você é o portador da boa nova, e que você proclama uma boa moral, um bom conselho, uma boa ética, uma boa ideologia. Para mim, gente, a época de eleição é exemplo clássico. É o exemplo clássico de como muita gente já está abraçando outro evangelho. Porque a vontade que os crentes têm de convencer alguém de votar no seu candidato imperfeito é impressionante. Eu fico imaginando esse mesmo pessoal apaixonado, pregando o evangelho, falando da morte e da ressurreição de Cristo, nos grupos de zap da tia. Queria ver a proclamação do evangelho acontecendo de forma viva, intencional. Mas se isso não está acontecendo, se diz muito também. Diz muito sobre o momento que a nossa igreja está vivendo no nosso país. Terceiro, terceira forma básica de missionalidade, capaz de aplicar a palavra. Foi o que eu acabei de fazer. Vou dar um outro exemplo. Me lembro que eu atendi um casal, também de não cristãos, que chegou no meu gabinete pedindo ajuda porque estava numa crise conjugal. Providencialmente, naquele dia, eu tinha acabado de ler um panfleto que me enviaram para eu poder justamente estudar da Associação Brasileira da Comunidade LGBT no Brasil. E vocês vão entender por que foi providencial. E eu estava lendo esse panfleto ali, tentando ver as definições de gênero, orientação sexual e tal. E aí tinha uma definição de orientação sexual. A definição era assim: uma pessoa se orienta sexualmente pelo que ela sente. Ponto. De repente bateu a porta do gabinete, guardei o panfleto e tal, a pessoa veio falar da vida dela e tal. Aí falou, mas qual o problema de você? Ah, porque a gente quer separar. Aí eu fui e falei assim, mas por que vocês querem separar? Ah, nós queremos separar porque a gente não sente mais nada um pelo outro. Mas eu falei assim, mas assim, vem cá, mas como é que é o negócio assim? Me conta mais. A pessoa foi contando, daqui a pouco entrou no assunto de que havia um conflito entre eles, porque o marido era bolsonarista, aquela coisa toda, ele vivia falando disso na internet, era briga com a família, final de ano era uma brigaiada danada, era briga no Natal, era briga no Ano Novo, era briga... E aí, contando aquela história toda, eu falei assim, meu Deus, mas que confusão. Aí ela falou assim, não, mas é por isso, eu estou cansado, eu não aguento mais isso. Então, peraí, eu perguntei para você é conservador? Ele falou, sou conservador, com certeza. Aí eu fui e perguntei assim para ele, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Mudando de assunto, mas depois você vai entender que faz sentido. Eu puxei da gaveta a cartilha do movimento LGBT e li a definição de orientação sexual. E eu falei, o que você acha disso aqui? Aí ele falou assim, que absurdo! Onde já se viu uma coisa dessa? A pessoa ser orientada sexualmente pelo que ela sente, isso é um absurdo, é claro que não. Homem, homem, mulher, mulher, menina é menino, menina é menina. Não tem discussão não, não pode ter isso não. Eu falei assim, eu também concordo. O problema é que você está usando o mesmo critério da comunidade LGBT para decidir se fica casado ou não.
Você está definindo se o casamento permanece ou não pelo que você sente. O critério é o mesmo. É exatamente o mesmo. Ele tomou um susto, e aí eu fui e falei para ele por que o evangelho era relevante para o casamento dele. Porque o casamento dele não podia ser mantido por afeições, mas por altos compromissos firmados a partir daquele que dá recursos para a gente ter esses compromissos. Porque só o evangelho poderia transformar dois, naquele momento, inimigos, em irmãos. E a partir da fraternidade que só o evangelho introduz, que o casamento poderia ser potencialmente reconstruído. Aplicar a palavra. Mas tem que ter aqui, o que é aplicar a palavra? É olhar para a Escritura, olhar para a cultura e tentar encontrar subsídio para identificar os ídolos da cultura, identificar as vulnerabilidades da cultura e proclamar o Evangelho. Mostrar que o Evangelho é aplicável, que o Evangelho é relevante, que o Evangelho ressoa nas necessidades do homem contemporâneo. E por fim, a forma última, básica da missionalidade é que ela precisa ser ativa e não passiva. O fato de ser orgânica não significa que você não tem que ser intencional. A evangelização precisa ser intencional. Então você tem que entrar no seu ambiente de trabalho, estou falando isso para vocês, mas vocês precisam falar isso para os seus membros, os membros de suas igrejas. Eles precisam acordar de manhã, ir para o trabalho pensando, Deus me deu hoje a oportunidade de falar do Evangelho, ou pelo menos de iniciar uma conversa para que possibilite o Evangelho ser pregado. Me dê a graça de lembrar de alguém de orar hoje, não cristão. Você sempre tem que carregar o nome de uma pessoa, pelo menos uma pessoa não cristã, que você vai orar por ela, intencionalmente orar por ela. Cito Keller, abre aspas. Por líderes leigos, quero dizer voluntários que lideram e conduzem programas da igreja. Ser um líder leigo pode exigir muito tempo e até mesmo dificultar o ministério leigo por certo período. A liderança leiga geralmente requer alguma habilidade organizacional, de comando, enquanto o ministério leigo não. Os líderes leigos são extremamente importantes ao ministério leigo. Líderes leigos sobrecarregados podem destruir o ministério leigo da igreja. Mas são duas funções diferentes. Ministros leigos são pessoas que ativamente influenciam seus vizinhos, amigos, colegas e comunidade por meio do seu exemplo e proclamação da fé cristã. Por isso, nosso trabalho é anunciar e equipar pessoas a anunciarem. O que ela destaca, inclusive, que o que caracteriza um cristão missional é que ele é simultaneamente igual e diferente. Simultaneamente. Agora, veja bem, por que ele diz isso? Porque ela insiste no Igreja Centrada que a gente não pode acrescentar escândalo ao Evangelho. Gente, o Evangelho ele tem a porção, a dose certinha de escândalo. Porque ele tem escândalo, ok? Ele é escandaloso. Falar do Cristo crucificado, falar da Boa Nova, saiba disso, você está anunciando uma mensagem desajeitada. Aí você fala, nossa, mas isso torna a nossa tarefa mais difícil. É claro que ela tem que ser desajeitada. Porque o Evangelho, de novo, não é uma questão de persuasão. Não é só uma questão de convencimento. Saiba disso, quando você evangeliza, você está anunciando uma mensagem desajeitada. Mas o que torna essa mensagem desajeitada tão extraordinária é porque, por alguma razão, Deus faz essa palavra se tornar límpida, clara, nítida, diante do ouvido ou dos olhos daquele que o Evangelho precisa chegar. Aí você fala, mas como isso é possível? Porque evangelizar não é um ato humano, meramente. Evangelizar implica e pressupõe o fato de que Deus está operando ali no ato da evangelização. Porque só Deus pode fazer o milagre de tornar uma mensagem que parece escandalosa para alguns, extremamente maravilhosa para outros. É um mistério. Mas é um mistério que deixa claro que a tarefa de evangelizar não é uma tarefa meramente humana. E por que temos que ser iguais e diferentes? Porque, de alguma maneira, imagina, você é um crente de igrejas tradicionais, com coque, saia, pacotão crente, biblão, ok? Bíblia Thompson, gigante. Aí você chega ali, vou falar de Jesus e tal. Aí você acrescentou um monte de escândalo ao Evangelho. Porque só da pessoa te olhar, ela já vai ter um monte de estereótipo do que significa ser cristão. Então, o crente missional ele tem que ser um igual e diferente ao mesmo tempo. De alguma forma, a pessoa tem que olhar, você vai para a universidade, você chega na faculdade, está lá na universidade, você convive com um monte de gente, aí você vai chegar numa roda de amigos da universidade, o pessoal está conversando
sobre Beatles, U2, sei lá, Johnny Cash, e o máximo do seu repertório musical chega é Fernanda Brum. Shirley Carvalhais. É o máximo que o seu repertório estético chega. Uma baixa capacidade de conversa cultural, baixa capacidade de penetração cultural. Ah, imagina se você é um crente intencional, bem informado, treinado. Aí você vai lá, compra o livro do Steve Turner, O Evangelho de Acordo com os Beatles. Aí você já vai no outro rolê. Você já vai equipado com outro repertório cultural. Aí você já vai pegar uma música dos Beatles ali, que fala do Evangelho, que fala da angústia humana, você já conecta com a boa nova, você já entra na conversa, já é outro papo. É outro papo. E observe, o cara vai olhar para você e falar assim, cara, você é igual a gente, mas você é diferente. Está entendendo? Você parece com a gente, mas você não é igual a gente. Cara, a gente é grunge, você é grunge. Cara, você é um cara meio descolado, mas você é meio estranho também. Entendeu? Assim, tipo... E é exatamente isso que faz o crente missional. O que faz um cristão missional é que ele tem uma capacidade de penetração cultural, de encarnação do Evangelho. Ele incorpora o Evangelho, mas ele também ele diminui barreiras culturais ao mesmo tempo. Mas ele é portador de uma mensagem que encaixa, mas escandaliza na dose certa. Não escandaliza porque ele chegou lá com, sabe, uma camisa escrito Jesus te ama e eu também. Ok? É diferente, é um igual e diferente. Keller vai dizer, exercemos impacto em prol do Evangelho se formos iguais às pessoas ao redor e ao mesmo tempo profundamente diferente delas, permanecendo o tempo todo bem visíveis e engajados. Bem visíveis e engajados. Iguais, cristãos devem ser como seus vizinhos, na maneira de se alimentar, de se vestir, na forma de se comunicar, na aparência geral, no ambiente de trabalho, nas atividades recreativas e culturais e no compromisso civil. Eles têm uma vida realmente integrada com seus vizinhos. Mas diferentes por quê? Porque quando você olha mais de perto, ele é diferente porque ele é íntegro, é generoso, hospitaleiro, solidário, perdoador, casto, estável na adversidade e no sofrimento, tem uma preocupação com o bem comum. Ele é diferente por isso. É igual e diferente. Ele evita o isolamento cultural, a invisibilidade. E esse, repito, é o meu medo da confusão que as pessoas fazem entre ser cristão e ser conservador em termos políticos. Porque qual é a tentação do conservadorismo? A tentação do conservadorismo é o isolacionismo cultural. Você se encaixar numa bolha. Ah, na nossa bolha a gente veste assim, tem tantos filhos, tem não sei quantas pessoas, a gente faz homeschooling, a gente faz não sei o quê. Aí você cria uma bolha. Eu faço homeschooling, tá, gente? Então, assim, para vocês verem que eu sou autocrítico. Então, assim, você cria uma bolha, você. Aí quando você assusta, você está dentro de uma bolha, essa bolha te isola de quem precisa do Evangelho. Então, Keller, parte do engajamento é o desejo de se identificar como cristão. Muitos cristãos vivem no mundo social de não cristãos, mas não pensam muito sobre as necessidades espirituais dos amigos. E nem se identificam como cristãos perante eles. O oposto também pode acontecer. É certamente possível alguém se identificar como cristão e nem se engajar com as pessoas fora da igreja. É possível. Então, irmãos, nós temos o desafio, caminhando para o fim, que Deus nos coloca agora diante de nós, que é a capacidade de comunicar o Evangelho. E isso aqui é a parte mais legal. É você ter a capacidade de entender como essas pessoas que eu citei no início aqui do texto bíblico, e se você observar, todas elas foram espontaneamente movidas a proclamar o Evangelho. Elas foram movidas pela graça. Quando elas ouviram uma ordem, como a mulher samaritana, ou como Jesus falou para o endemoniado gadareno, não vem comigo não, volta lá e fala para o seu povo. Tem muita gente que quer fazer igual o endemoniado gadareno, né? Jesus está subindo no barco, eu não deixo eu ir embora junto com você, Jesus. Tem um monte de gente que quer fazer uma tendinha, botar Jesus lá, guardar, proteger ele numa caixinha, falar, oh meu Jesus pessoal, my personal Jesus, né, do Johnny Cash, my personal Jesus. Tem muita gente que quer o personal Jesus, né? Mas, o que Jesus quer? Um Jesus público. Então Jesus fala, não, volta lá. E avisa para todo mundo, fala para todo mundo lá o que aconteceu com você, conta o testemunho.
de que um homem passou na sua vida e mudou a sua vida, e fala isso para todo mundo lá, porque esse é o seu trabalho agora. Vai lá e proclama. Vai lá e anuncia. Vai lá e diz para todo mundo a boa nova. Irmãos, nós estamos num cenário, e agora eu vou adiantar uma coisinha assim, só para concluir a gente orar. Nós estamos num cenário hoje, que eu percebo que a gente está no limiar, e se Deus der um pouquinho do hálito da graça dele, nós estamos num limiar que, se a gente ouvir a voz do Espírito, a gente pode ver um negócio diferente nesse país nosso. E esse limiar que nós estamos, é um limiar, a gente está justamente naquela fronteira crítica. Se você olha para os avivamentos históricos, os verdadeiros avivamentos históricos, o cenário era muito parecido. E você pode observar que os grandes avivamentos nunca aconteceram em países não cristãos absolutamente. Eles aconteciam em países cristãos, cristianizados. Inglaterra, Estados Unidos, você pode pegar o Brasil, também foi, países cristianizados, só que eram países subcristianizados, subevangelizados. E que de repente o evangelho chega, e tudo aquilo que o subcristianismo pavimentou o caminho faz sentido, porque o evangelho reacende tudo isso, e isso tudo começa a fazer sentido, e as pessoas falam assim, meu Deus, então peraí, a coisa é mais excitante do que eu imaginava. A coisa é mais empolgante do que eu imaginava. Proclamar o evangelho é participar da própria obra divina, é Deus lá se atuando diante dos meus olhos, e fazendo o que Ele tem que fazer diante dos meus olhos, e eu sou convidado a participar disso. E de repente Deus irrompe na história, de repente você experimenta em primeira mão, que aquilo que eu estou falando aqui, que o pastor fala na sua igreja, que você lê na sua Bíblia, aquilo não é uma teoria, é realidade. É realidade. Ouse pregar o evangelho. Experimente, faça isso intencionalmente. E experimente em primeira mão Deus salvando. É glorioso demais. O problema é que isso é contagioso demais. É inspirador demais. Você se vê parte da missão de Deus. Pregando o evangelho, comunicando a boa nova, equipando a sua igreja a contagiar seus vizinhos, seus colegas. Eu tenho uma irmã da minha igreja, que a gente está no movimento de mobilização evangelística lá na igreja, muito forte, montando pequenos grupos para evangelizar, tá um negócio muito legal. Os universitários estão começando movimentos da universidade. E tem uma irmã da nossa igreja, a gente tem uma trilha formativa, uma das etapas chama Missio Dei, que é um curso de formação missional. E esses irmãos fazem essa formação e eles aprendem o que eu estou falando aqui, de evangelismo orgânico e tal. Aí uma irmã lá da igreja, com a filhinha dela, numa pracinha, com a bebezinha dela passeando numa pracinha. Aí ela passeando e tal, aquela coisa toda, olhou aquele monte de mãe e começa a conversar com uma, começa a conversar com a outra, e o povo começa a chorar as pitangas, falar das angústias e tal. Ela falou, gente, você não quer tomar um chá lá em casa, não? E aí as mães foram todas para casa dela tomar chá com as crianças, e aí uma mãe ajuda a outra, troca dica de como amamentar, aquela conversa toda, e ali ela, gente, eu queria ler um texto da Bíblia. E ela começou a orar, e aquelas pessoas começaram a ficar, disse, nossa, a gente podia tomar mais chás assim, né? A gente virou um grupo, um pequeno grupo da igreja evangelístico. Missionários informais, equipados para proclamar o evangelho, que participam em primeira mão do que Deus anda fazendo no mundo. E Deus, o que Deus anda salvando no mundo, meus irmãos. Escute isso, Deus está em missão no mundo, e se Ele está em missão, o mistério é glorioso, é Ele te chamar para fazer parte disso, porque Ele está ocupado com isso, ok? E é maravilhoso, né? Eu falo sempre isso, no Perspectivas, a gente fala muito isso, com as perspectivas, e que é maravilhoso quando o cristão, a chave vira, né? E o cristão, de repente, para de se ocupar consigo mesmo e começa a se ocupar do que Deus está ocupado. É uma grande virada de chave. Eu cito sempre o exemplo de Moisés apacentando as ovelhas de Jetro. Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro, ele está ocupado fazendo coisas normais, ocupado com a sua vida, ocupado com as suas ocupações do dia, ocupado com o seu labor, cuidar das ovelhas do sogro. Que trabalho miserável, né? E ele está ali apacentando as ovelhas do sogro, e a sarça arde, Deus fala com ele, e de repente a chave muda. Moisés, ocupado consigo mesmo, com o seu trabalho, com sua tarefa, é convidado por Deus a se ocupar das coisas que Deus está ocupado. E eu tenho certeza que tem muito crente que, ao encontrar Deus na sarça ardente, fala, você é o quê? Eu sou Yahvé, eu sou o que sou. Ah, você é Deus? Sou Deus. Espera aí, calma. Bota a mão no bolso, puxa a lista de compras e fala, Deus, deixa eu te falar o que eu preciso. Mas ali no caso foi o contrário. Não foi Moisés chorando as pitangas para Deus. Não foi Moisés partilhando com Deus suas ansiedades, seus planos, suas intenções, sua agenda. Foi o contrário.
Foi Deus falando para Moisés: Moisés, senta que eu vou te contar a minha angústia, entre aspas. Meu povo está no Egito sofrendo. E você vai ser enviado como libertador. Eu estarei contigo diante de Faraó. E aí Deus dá toda uma agenda para Moisés. Gente, é uma virada de chave quando você se ocupa do que Deus está ocupado. Quando você se ocupa do que Deus está ocupado. Muita da nossa ansiedade moderna é porque a gente se ocupa demais com a gente mesmo. Muita da nossa ansiedade contemporânea é porque você está o tempo inteiro ocupado com o que você sente, ocupado com como você lida com o dia a dia, como você lida com a vida, como você lida com o outro, mas como o outro vai achar de você, buscando a aprovação do outro. Isso gera uma tensão. Agora imagine você, de repente, descobrir que, nossa, a vida é tão maior do que eu mesmo. Tem tanta coisa lá fora que é maior do que a minha agenda. Deus está tão ocupado em fazer as coisas dele, eu estou aqui perdendo tempo. Se eu vou fazer botox ou não. Está entendendo? Nada contra o botox. Às vezes o botox vai te tornar semelhante a muita gente que você vai evangelizar. Ok? Mas independente do botox, saiba disso, seu coração precisa ser ocupado do que Deus está ocupado. Vamos orar. Vamos orar. Eu queria fazer uma oração assim, calma. Mas eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração para que Deus te use em um movimento de contágio missional. Para que Deus te use como instrumento para incendiar corações para proclamar o Evangelho. Para que pessoas intencionalmente se conectem com não cristãos e a boa nova chegue em quem ele tem que chegar. Para que você se conecte com o desigrejado e ele redescubra o Evangelho. Para que a boa nova chegue no cristão nominal, que nunca soube do Evangelho e ainda acha que é cristão, e ele reconheça e veja o que é o verdadeiro Evangelho. Que ele se reencante por Cristo na medida que você se reencantou com Cristo. Que você transborde o Evangelho que você está cheio e cheia. E que você contagie outros a fazer a mesma coisa. Hoje, mais cedo, eu perguntei para o Leandro se a igreja dele era continuista. Ele ficou meio bolado comigo até agora. Eu te fiz essa pergunta porque eu queria profetizar. Sério. E eu quero dar uma profecia para vocês, irmãos. Jesus está mandando vocês serem corajosos. O Espírito Santo está dizendo para alguns irmãos aqui que é para você se arriscar. E que se você está com medo, porque isso pode te custar muito, Jesus está mandando dizer que vai te custar muito. Mas que Ele não vai te abandonar. Alguns de vocês vão passar por tribulações dolorosas. Mas você vai estar tão cheio da graça, tão equipado pelo Evangelho, que Deus vai transformar cada centímetro de desconforto da sua vida numa maneira dele manifestar a sua glória. Talvez você esteja se perguntando: Deus, olha para a minha situação hoje, olha para o tanto que eu renunciei na minha vida, o tanto que eu abri mão na minha vida. Isso é para alguém aqui. E o Espírito Santo manda dizer para você que nada disso foi em vão. E não considere grande demais a renúncia que você fez, porque o grande demais é aquele que te chamou. Talvez você tenha dito em algum momento, ou pensado em algum momento, que você não tem as competências, que você não tem as habilidades, que você não tem nem a capacidade de se comunicar direito. Mas que Deus, por alguma razão, está te dizendo hoje que onde você é fraco, Ele é forte. Onde você é vulnerável, Ele é poderoso. E que na sua falta, Ele traz a sua abundância. Que da sua fraqueza, Ele vai suscitar força. Talvez você, irmã, que está acompanhando esse irmão que foi chamado, já se vê participando de um projeto que te dá frio na barriga. Mas o Espírito Santo manda te dizer que ao andar com esse homem, você está andando com o próprio Deus em missão. Porque ele está sendo obediente e Deus está te convidando a ser obediente com ele. É o Espírito Santo falando com você. É a boa nova
te convidando a abraçar a missão de Deus. É o Espírito Santo dizendo que o movimento não para. O Evangelho não pode parar. A Boa Nova não pode parar. O movimento apostólico da igreja não pode parar. É o movimento que impulsiona a igreja para além de si mesma, que empurra ela para além das suas fronteiras, que leva o Evangelho improvável para pessoas improváveis. Você não tem que persuadir ninguém. Você só tem que abrir a jaula. E deixa a fera do Evangelho fazer a obra. Senhor, abençoe esses meus irmãos. E essas minhas irmãs. Para que sejam usadas pelo Espírito Santo, portadores da sagrada palavra em suas mãos, que anuncie os oráculos de Deus e a boa nova, e que o Senhor use o Evangelho que eles proclamam como uma voz que ressoa em um vale de ossos secos, ou como Deus que proclamou a sua palavra numa terra sem forma e vazia. Que sejam como profetas, proclamando as palavras do reino de Deus, chamando homens e mulheres ao arrependimento, e abraçarem com coragem a boa nova que o Senhor lhes confiou. Que eles não esperem muito, Senhor, mas que simplesmente sejam movidos pelo Teu Espírito, a anunciarem com coragem, intrepidez, palavras de vida eterna. Oro para que o Senhor lhes dê todas as condições para cumprirem a missão. Nos limites ou nas abundâncias que o Senhor permitir, mas que eles não se deem o luxo, nunca, de abrirem mão da companhia de Jesus de Nazaré. Que saibam que na medida que são leal ao Evangelho, Jesus é o maior interessado no êxito dessa mensagem. Ele continua presente. Ele continua presente. Que o Espírito Santo ilumine esse meu irmão e essa minha irmã a insistirem num púlpito saudável, na plantação de igrejas saudáveis, insistirem na radicalidade dessa palavra, insistirem na mensagem da Boa Nova, que o Senhor coloque suas mensagens disciplinadas pela graça do Evangelho, e que anunciem com transparência e responsabilidade a palavra de Deus. Oro para que Deus expanda a capacidade de comunicar, a capacidade de compreender a Tua palavra. Oro para que o Senhor crie maiores oportunidades, melhores oportunidades de formação, de treinamento, mas acima de tudo, que o Senhor lhes dê estrita e total obediência ao mandato divino de ir fazer alunos, discípulos de todas as nações, batizando um monte de gente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que Ele nos ensinou. É a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.